O mundo não terminou com uma explosão ou um aviso. Terminou em silêncio. Uma quietude súbita e absoluta, enquanto a rede elétrica se apagava e tudo em que você confiava desaparecia com ela. Num instante, a civilização zumbia ao fundo, invisível e confiável. No instante seguinte, as farmácias estavam vazias, os hospitais se tornaram tumbas de equipamentos abandonados e a promessa de que a ajuda sempre chegaria dissolveu-se na poeira que se assentava sobre ruas mortas. O que desmoronou não foi apenas a infraestrutura. Foi a ilusão de que outra pessoa o salvaria. A medicina, como você a conhecia, dependia de salas estéreis, máquinas calibradas e pequenos milagres guardados em geladeiras. Tire isso, e nada resta senão a mecânica bruta da biologia. Células se dividindo, você estando pronto ou não, micro-organismos esperando por um único erro, e uma física que não se importa o quão assustado ou esperançoso você possa estar. Esta é a verdade que o velho mundo nunca o fez encarar. A sobrevivência nunca pertenceu ao equipamento, pertence ao entendimento. Após a queda, uma atadura torna-se apenas tecido, uma garrafa torna-se apenas vidro. Mas um princípio, pressão osmótica, oxidação, desnaturação proteica, sobrevive a cada sistema falho. A química não desaparece quando a energia acaba. Ela se torna a única luz que lhe resta. Então, ao entrarmos nos 10 suprimentos que importam, lembre-se disto. Você não está coletando objetos. Você está coletando mecanismos. Ferramentas que matam bactérias através de uma física previsível. Ferramentas que compram minutos preciosos, quando minutos significam vida. Ferramentas que permitem que você seja mais esperto que a infecção tentando reivindicar seu sangue. Isto não é uma lista. É um sistema operacional de sobrevivência nas ruínas de tudo em que você confiava. Em um mundo desprovido de sistemas modernos, a medicina não mais depende de instituições, mas das regras fundamentais da química e da biologia. Quando as farmácias estão vazias e os hospitais jazem em ruínas, a habilidade substitui o equipamento, e o entendimento substitui as etiquetas de prescrição. O que importa agora não é a marca do remédio, mas o mecanismo por trás dele. Por que funciona, como funciona e o que pode substituí-lo quando o suprimento original se esgota. A improvisação torna-se uma tábua de salvação. Uma substância doméstica simples pode se tornar um desinfetante, um selante ou até mesmo um antídoto rudimentar quando usada com conhecimento e intenção. A sobrevivência favorece aqueles que entendem que a química não desaparece com a civilização. As moléculas ainda se comportam da mesma forma, as reações ainda ocorrem, a física ainda governa cada escolha que você faz. Nesta dura realidade, as pessoas que compreendem esses princípios são as que podem transformar a escassez em possibilidade e o caos em uma chance de lutar. Quando a rede elétrica morre e a medicina se torna arqueologia, sua sobrevivência começa com a arma mais simples que a natureza já construiu: mel. Não o tipo de garrafa bonitinha que você regava na torrada, mas o antisséptico cru e viscoso que os exércitos usavam antes da existência dos antibióticos. O mel não mata bactérias com magia, ele mata com física. Sua concentração de açúcar é tão brutalmente alta que os micro-organismos morrem de desidratação no momento em que o tocam. A pressão osmótica os drena como frutas supermaduras deixadas sob o sol do deserto. Você o espalha sobre uma ferida, e as bactérias dentro têm apenas 2 escolhas: encolher, romper ou morrer tentando. É por isso que, no deserto, um pote de mel é melhor do que um diploma de medicina. Mas, se você é diabético, a cura é uma ameaça em si: infecção ou hiperglicemia. Um cara ou coroa cruel, mas ainda uma escolha. Depois vem a vodka, o solvente de último recurso. Não o combustível de festa diluído que as pessoas usavam para brindar suas más decisões, mas o etanol de alta prova que rasga as paredes bacterianas como papel molhado. Qualquer coisa abaixo de 40% é uma piada. Destilados fracos não matam bactérias, eles apenas as limpam antes que o infectem.
A vodka de sobrevivência de verdade desnatura proteínas no contato, transformando enzimas microbianas em lodo inerte. No campo, você a derrama sobre uma ferida e observa a reação acontecer invisivelmente, uma execução bioquímica realizada sem cerimônia. Suas ferramentas, mergulhe-as, suas mãos, lave-as. Seus nervos antes da amputação que você deveria ter evitado dias atrás, beba. Mas apenas se você aceitar o golpe que seu fígado sofrerá pelo privilégio de permanecer vivo. O etanol funciona porque a química não negocia. Ele desmantela a vida microscópica da mesma forma que a ferrugem desmantela o aço abandonado. Lenta, inevitavelmente, irreversivelmente. Em seguida, vem o sal, o assassino ancestral. Civilizações preservaram carne com ele muito antes de o primeiro cirurgião pegar um bisturi. E o mecanismo não mudou. O cloreto de sódio extrai água das células bacterianas até que elas colapsem por desidratação. Uma colher de chá por xícara de água limpa faz soro fisiológico, forte o suficiente para lavar detritos, suave o suficiente para não destruir o tecido vivo. Mas, se você for mais forte, transforma sua ferida em um deserto químico. Sal demais. E o tecido que você está tentando salvar morre junto com as bactérias que você estava tentando matar. Tudo no deserto é uma proporção. Tudo é um fio da navalha entre a solução e a catástrofe. Depois, há a fita adesiva, o messias cinzento da medicina improvisada. Recém-saída do rolo, está quase estéril. Pegajosa o suficiente para fechar um corte, à prova d'água o suficiente para sobreviver a uma travessia de rio e resistente o suficiente para manter um membro unido muito depois que o osso parou de cooperar. Mas seu maior truque é salvar uma vida que já está se esvaindo. Quando uma bala ou detrito abre uma ferida torácica sugadora, o ar inunda a cavidade torácica, colapsando o pulmão a cada respiração. Você sela a ferida com fita adesiva, mas deixa um canto aberto. Uma válvula de sentido único rudimentar. O ar escapa durante a expiração, mas nenhum ar novo entra durante a inspiração. Primitivo? Sim. Eficaz? O suficiente para ganhar minutos. E minutos são a moeda mais valiosa no apocalipse. Até o adesivo tem um propósito. Polímeros acrílicos formam uma vedação hermética que imita o comportamento de equipamentos médicos de campo que ninguém jamais fabricará novamente. A fita dói horrores para remover, mas dor significa que o sangue ainda está circulando. Dor significa que a esperança ainda não morreu. 4 suprimentos concluídos, e você já pode ver o padrão. Nenhum desses itens foi projetado como ferramenta médica. Eles se tornaram ferramentas médicas porque a biologia não se importa com suas intenções, a física não se importa com seu conforto, e a sobrevivência não se importa com suas preferências. No deserto, toda molécula ou mata a infecção ou a alimenta. Seu trabalho é saber a diferença. A sobrevivência fica mais silenciosa com o passar dos dias. Os gritos cessam, os tiros diminuem. O que resta é mais lento, mais sutil e muito mais mortal. Veneno, contaminação, radiação, infecção. É por isso que o 5º item da sua lista é carvão ativado. O vazio negro que devora tudo o que está tentando matá-lo. 1 grama possui a área de superfície de um campo de futebol. Espaço molecular mais do que suficiente para prender toxinas através das forças de Van der Waals. As atrações fracas, mas implacáveis, que ligam o veneno ao carbono como um prisioneiro algemado a uma parede de concreto. Tome-o dentro de 1 hora da ingestão e ele captura toxinas orgânicas antes que elas entrem na sua corrente sanguínea. Espere mais e você estará tratando um fantasma. O veneno já cruzou o limiar. Não o salvará de álcool, metais pesados ou das decisões que o envenenaram em primeiro lugar, mas neutralizará a maioria das plantas, drogas e tentativas de sabotagem, comuns em um mundo onde a confiança evaporou com a rede elétrica. Você não está engolindo o remédio. Você está transformando seu estômago em um filtro. Depois vem a solução de iodo. Sua sombria apólice de seguro
contra um ataque nuclear. No deserto, a precipitação nuclear não se anuncia. Ela desce como neve silenciosa, pó fino que devora sua tireoide de dentro para fora. Saturar a glândula com iodo estável antes que o iodo radioativo chegue é a única forma de negar sua entrada. Química, novamente. Uma vez que a glândula está cheia, ela não pode absorver mais nada, benigno ou letal. Para feridas, o iodo é um carrasco universal. Ele oxida as estruturas celulares até que bactérias, vírus, fungos e qualquer coisa azarada o suficiente para estar viva em seu caminho colapse. Mas o iodo em plena força queima com uma velocidade e crueldade que rivalizam com a própria radiação. Dilua-o para 1%. Forte o suficiente para esterilizar. Fraco o suficiente para não destruir o tecido que você está tentando curar. Esta é a medicina reduzida à física. Ou o iodo destrói o micróbio, ou ele destrói você. Escolha sua concentração com precisão. E depois, a supercola, a sutura líquida que todo sobrevivente aprende a temer e a depender. No momento em que o cianoacrilato encontra umidade, ele polimeriza, formando longas cadeias moleculares que se travam em uma barreira rígida. Seu sangue está cheio de íons hidroxila, e a reação é instantânea. Um escudo de secagem rápida mais forte que a pele que ele substitui. Cirurgiões usavam versões estéreis deste composto em salas de cirurgia mais limpas do que qualquer coisa que você verá novamente. Você usará a versão de loja de ferragens na sujeira, sob estresse, com as mãos que não param de tremer. Para cortes pequenos e superficiais, é um milagre. Para feridas profundas, é uma sentença de morte. A cola sela as bactérias dentro, prendendo a infecção em uma caverna quente e pobre em oxigênio, onde ela se multiplica com o entusiasmo de uma rebelião em prisão. E lembre-se, a reação libera calor. Feche uma ferida muito grande e você pode cozinhar o tecido circundante. O polímero não se importa com suas intenções. Ele só se importa com a química. Mais 3 suprimentos. Mais 3 lições na mesma linguagem brutal. Tudo o que o salva pode matá-lo se você usar errado. O Apocalipse não pune a ignorância, ele a elimina. Quando o mundo ainda funcionava, a aspirina era a pílula que você tomava depois de uma noite ruim, um leve inconveniente transformado em alívio químico. No deserto, ela se torna a única linha de defesa contra o assassino mais previsível de sobreviventes estressados, desidratados e desnutridos. Um ataque cardíaco. O ácido acetil salicílico desativa irreversivelmente as enzimas ciclooxigenase, desligando a maquinaria de coagulação do corpo antes que ela possa obstruir uma artéria. Mastigue, não engula, 2 comprimidos. No momento em que sentir aquele peso esmagador no peito, a dor que se espalha para a mandíbula, a náusea súbita que parece vertigem por dentro. A mastigação força a absorção sublingual, ignorando a lenta digestão e lançando o medicamento na sua corrente sanguínea antes que o tempo se esgote. Não há desfibriladores aqui, nem paramédicos, apenas você, um pulso e a esperança de que a química possa aguentar o tempo suficiente para seu coração lembrar seu ritmo. Depois vem o peróxido de hidrogênio, o fantasma branco e espumoso que antes vivia debaixo das pias de banheiros em todo o mundo. No Apocalipse, seu valor aumenta. Não porque é perfeito, mas porque é honesto. A reação efervescente não é mágica. É a catalase, uma enzima no seu sangue e tecido, desintegrando o H2O em água e oxigênio. Essas bolhas de oxigênio empurram sujeira e detritos para fora da ferida, como pequenas cargas de demolição. A maioria das bactérias odeia oxigênio, e o peróxido o entrega em jatos concentrados. Mas não é suave. Use-o com muita frequência, e ele destrói o próprio tecido que tenta reconstruí-lo. O segredo é saber quando parar. O peróxido é para a primeira limpeza, não para a 10ª.
Ele esteriliza o campo de batalha da sua pele, mas deixe-o no seu arsenal apenas para ataques iniciais. Depois disso, você está apenas atacando a si mesmo. O último suprimento é aquele que a maioria das pessoas ri, até que precise dele. Pimenta caiena. O pó vermelho normalmente polvilhado em alimentos que não existem mais. No deserto, ela se torna uma arma contra o sangramento. A capsaicina força os vasos sanguíneos a se contraírem com uma violência que parece fogo líquido. A queimação é o ponto. Os receptores de dor gritam enquanto os vasos se fecham, estancando a perda de sangue quando cada segundo importa. Você o despeja diretamente em uma ferida e os nervos gritam. Mas o sangramento diminui e depois para. Primitivo? Absolutamente. Eficaz? Frequentemente. O composto também possui propriedades antimicrobianas leves, uma pequena patrulha química que compra minutos preciosos antes que a infecção reivindique a abertura. Muito antes dos antibióticos, muito antes das clínicas sanitizadas, culturas ao redor do mundo usavam essa técnica porque funcionava bem o suficiente para construir civilizações e bem o suficiente para mantê-las vivas através de desastres piores que este. Mas aqui está o aviso: a pimenta é apenas para traumas externos. Tente isso em perfurações profundas ou jatos arteriais. E você estará apostando com um tipo de dor que paralisa, não protege. A linha entre salvação e agonia é muito tênue em um mundo que recompensa apenas a precisão. 3 suprimentos que doem, queimam, picam e espumam, mas todos eles compram tempo. E tempo é a medicina mais rara que resta em um mundo morto. Quando o mundo acabou, as pessoas se apegaram aos suprimentos, como crianças se agarram a luzes noturnas, desesperadas, esperançosas e completamente equivocadas sobre o que realmente afasta da escuridão. Mas os suprimentos apodrecem, ataduras mofam, álcool evapora, adesivos secam. Cada kit, não importa o quão cuidadosamente embalado, eventualmente se torna um museu para uma civilização que assumiu a permanência. É aqui que a maioria morre, acreditando que a sobrevivência é um inventário em vez de um entendimento. O roteiro original dizia claramente: a química é eterna. E é a única verdade em que você ainda pode confiar quando mais nada se sustenta. No deserto, você não está tratando doenças, você está gerenciando sistemas. A osmose não para porque os hospitais caíram. A polimerização não hesita porque a rede elétrica colapsou. Gradientes de pressão ainda obedecem suas leis com absoluta indiferença. Micróbios ainda exploram a fraqueza com precisão matemática. Uma vez que você aprende os mecanismos, a forma como o oxigênio desmembra bactérias anaeróbicas, a forma como o carbono liga toxinas, a forma como o iodo barricada sua tireoide, o apocalipse se torna menos místico, menos arbitrário. Torna-se uma máquina previsível, hostil, mas decifrável. Esse é o segredo que o velho mundo nunca exigiu que você aprendesse. A infraestrutura moderna o protegia de causa e efeito, transformando a medicina em ritual em vez de física. Mas aqui, cercado por ferrugem, cinzas e a lenta geometria da decadência, você vê a verdade. A sobrevivência é a arte de aplicar leis simples com disciplina absoluta. Quando seu último antisséptico se for, quando sua gaze virar pó, quando o mundo parar de lhe dar ferramentas, ele ainda lhe dá princípios. E princípios, ao contrário dos suprimentos, não morrem. O amanhecer no deserto não é um nascer do sol. É uma confirmação de que você viveu tempo suficiente para ver a luz novamente. O ar está mais frio do que deveria. O silêncio é mais pesado. Até os pássaros, os poucos que restam, cantam com um tom que soa mais como aviso do que como canção. Esta é a parte que as pessoas nunca entenderam sobre a sobrevivência. Não é heróica, não é cinematográfica. É tediosa, paranoica, metódica. É acordar todas as manhãs e verificar a mesma ferida em busca de vermelhidão, calor, inchaço,
sinais de que a infecção ganhou terreno durante a noite. É reaprender o corpo como um sistema de vulnerabilidades em vez de conveniências. O roteiro original brincava que pacientes mortos não se inscrevem em canais do YouTube. Mas a verdade por trás dessa piada é afiada como uma navalha. Você só está vivo porque se recusou a relaxar. Porque você tratou cada corte como uma ameaça fatal. Porque você entendeu que a natureza não negocia e os micróbios não se entediam. Você verá vizinhos desaparecerem. Você verá os despreparados apodrecerem por lesões que descartaram como triviais. E um dia, talvez daqui a meses, você perceberá algo inquietante. Você não é mais um sobrevivente. Você é algo mais frio, algo mais preciso. Uma criatura que aprendeu a pensar em química, pressão e probabilidade. Continue assim. A paranoia não é uma falha aqui. É um sistema circulatório. O apocalipse não recompensa a bravura. Ele recompensa a precisão. E o único bom paciente é aquele que acorda amanhã com o pulso ainda argumentando contra a escuridão.